Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, chegou a segunda-feira e não se fala em outro assunto. O que é, JP Scofani? A expulsão do Léo Jardim, né, ídolo? Tudo bem? Eu tô, o Léo Jardim que não tá. Não tá, saiu o laudo e ele não tá legal não, ídolo. Vamos debater um pouquinho disso aí, gente, porque eu vou mostrar os dois lados. Vou mostrar o lado do árbitro através da súmula e do Vasco com o Léo Jardim. Então, a gente diria lá em Formiga, Minas Gerais, que é um trem polêmico. É muito polêmica essa história, ídolo, mas primeiro de tudo, obrigado pelo convite para estar aqui de novo. Você virou sócio. Pô, quando você quiser, eu tô na casa. Já deixa eu pedir uma coisa, pessoal, né? Pega. Vídeo começou, o pessoal não se inscreveu ainda, não ativou o sininho de notificação e não deixou o like, tá todo mundo errado. Se inscreve aí, pelo amor de Deus, pelo seguinte, pra gente chegar a 100 mil, já passamos de 99.200, né? Então, quanto mais se inscrever, mais like você dá, mais o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas também. Me ajuda aí? Então vamos lá? Roda a vinheta. Muito bem, gente. Aqui o meu querido amigo e irmão JP Scofani. Vamos começar pelo jogo? Vamos deixar o caso Léo Jardim um pouquinho mais para frente. Vamos falar do jogo? Eu achei que o Vasco fez um baita primeiro tempo e no segundo tempo, Nossa Senhora das Vitórias, que geralmente faz gol, entrou na zaga. Defendeu e defendeu muita coisa o Wellington Campos. E olha só, tá chegando a plaquinha aí dos 100 mil inscritos, hein? Se Deus quiser. O dia de chegar a plaquinha, você me chama pra eu vir aqui? Você será recebido com tapete vermelho. Muito obrigado. Falando um pouquinho do jogo, Wellington, concordo com você. Acho que o Vasco fez um primeiro tempo, eu diria até que surpreendente. Se você vê os melhores momentos, eu vou deixar você completar, você praticamente não vê nenhum lance do Inter na primeira etapa. Tem uma bola na trave no finalzinho do primeiro tempo, já no escanteio cobrado, que o jogador do Inter cabeceia na trave, o Léo Jardim fica ali, mas assim, os primeiros 30 minutos de jogo só deu Vasco. Aí depois o Inter deu uma equilibrada nas ações, mas de toda forma eu diria que foi um primeiro tempo surpreendente do Vasco, porque o Vasco não vem numa fase boa, principalmente após o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes. É um Vasco que ainda não venceu, é um Vasco que foi eliminado da Copa Sul-Americana sendo goleado, é um Vasco que empatou com o Grêmio dentro de casa, num jogo também tem polêmicas de arbitragem, mas de toda forma eu não esperava que o Vasco fosse ir tão bem nesse jogo, até porque é fora de casa. É um Inter que estava mais ou menos embalado, o Inter que passou o período do Super Mundial todo dentro da zona de rebaixamento, e para mim não tem time para isso. Acho que a equipe do Roger teve alguns problemas de lesão e tudo mais, e é um time que está tentando se reencontrar no campeonato. Então achei que por ser mando do Inter, o Vasco teria alguma espécie de dificuldade e de nada. O Vasco foi para cima, surpreendeu e não fez o segundo e o terceiro ainda no primeiro tempo, que faltou pontaria, que é algo que vem faltando nos últimos jogos, né, Wellington? O Verratti não vive uma boa fase, o Pirata, o centroavante do Vasco, e isso tem complicado muito o jogo, porque o Verratti é um cara que é muito útil quando ele faz gol. Quando ele não faz gol, ele acaba, de certa forma, por atrapalhar a equipe. E eu nem tô falando do lance do gol, que ele participa de maneira errada, que ele quase dá aquela assistência pro Carboneiro fazer o gol, mas de toda forma eu acho que o Vasco tem que fazer o Verratti reencontrar o caminho do gol. Ele até marcou um contra o Independente Del Valle, mas mesmo assim o jogo já estava 1-0, o Vasco tinha pouca chance de classificar. Eu acho que o Verratti tem que voltar a fazer gols importantes pelo Vasco, até para ele dar uma tranquilizada. Eu até discuto muito, Wellington, se não é esse novo esquema que o Fernando Diniz está colocando para ele, tá dando uma atrapalhada no Pirata, que é o seguinte, ele tá tendo que voltar muito, ele tá tendo que correr mais, e eu não sei se ele tá chegando cansado na cara do gol, e tá faltando aquilo para decidir, aquela calma, aquela tranquilidade que ele tinha anteriormente. Fala. Tá falando, e aí eu falei assim, eu acho que tá metendo o dedão na ferida. Você me lembrou a época do Fernando Diniz no Fluminense com outro argentino, que é o Germancano. Sim, e o Germancano teve uma fase esplendorosa, espetacular com o Fernando Diniz no Fluminense, mas no final da passagem tinha isso também, ele não conseguia marcar tanto, já era uma coisa que também atrapalhava um pouco, e o time do Fernando Diniz tem muito isso, né, Wellington, que é algo que não é culpa do treinador, mas acaba se tornando até uma marca registrada negativa, né? É um time que cria muito, produz muito, mas quando a fase não é boa, quando as coisas não dão certo, faz poucos gols. E aí não é culpa do Fernando Diniz, mas é algo que ele nem tem muito o que fazer, a não ser treinar a pontaria do seu centroavante. Mas, de toda forma, eu acho que é algo que vem
de certa forma, atrapalhando um pouco o jogo do Vasco. De toda forma, também, falando um pouquinho mais do jogo, achei que o segundo tempo do Vasco não foi bom, mas eu queria destacar algumas coisas que eu vi que eu achei interessantes, Vamos tá? lá, fica bom. Além da boa partida do Léo Jardim, até o lance da expulsão, que já já a gente vai falar, gostei do jogo do Maurício Nemos, zagueiro do Vasco. Salvou até uma bola em cima da linha, foi um zagueiro seguro. Diferente do que foi no jogo... Pois é, esse jogo da altitude eu vou até discutir, Wellington, porque você entrar com 1-0 contra, 1 a menos na altitude, num esquema que não é o usual, o Vasco colocou um zagueiro a mais, eu acho que atrapalha muito, ainda mais um zagueiro que não vinha jogando regularmente. Mas mesmo assim, eu acho que aquela partida foi muito ruim do Maurício Lemos, mas ele ganhou um certo crédito, ou pelo menos deveria ter ganho um certo crédito com o Fernando Diniz após o jogo de ontem. Acho até que ele deveria ser mais utilizado. Apesar de não casar tanto com o estilo do treinador, o Fernando Diniz gosta de zagueiros mais ágeis, consigam correr e jogar no mano a mano, numa linha mais alta. Eu acho a experiência e a tranquilidade que o Maurício Lemos passa para o sistema defensivo é muito importante. E o Fernando Diniz agora ganhando esse zagueiro, né? O Maurício Lemos podendo voltar a ser relacionado, podendo ter aquela confiança no treinador, abre até uma possibilidade do Fernando Diniz jogar com 3 zagueiros, se ele preferir. Ele pode jogar com o Maurício Lemos, se ele quiser manter o João Vitor e o Lucas Freitas pela saída de bola, ele pode inventar um esquema dessa maneira. Não me agrada tanto, acho que é melhor jogar do jeito que vem jogando, mas ele tem essa possibilidade. Então, de toda forma, acho que foi um jogo interessante do Vasco no primeiro tempo, um segundo tempo abaixo. Faltaram peças no banco de reservas para trocar e manter o nível, que é algo que eu sigo batendo na tecla. Acho que o Vasco precisa contratar mais na janela. Acho que o Vasco precisa ser um time mais certeiro nessa janela de transferências e até agora só trouxe o Thiago Mendes, que ontem entrou de maneira tímida na segunda etapa com o Vasco se defendendo muito. Falta um reserva para o Verratti, falta mais um ponta de força para revezar com o David, que para mim é o melhor jogador do Vasco após a pausa do Super Mundial de Clubes. Mas enfim, achei um jogo interessante do Vasco. O Vasco tem um caminho para seguir. Se jogar assim sempre, acho que vai conseguir sair ali da zona da confusão. Mas tem que fazer os gols, né, Wellington? E o Vasco está pedindo a volta do Cauã Barros, está lá no América, está muito bem. Eu acho que o Vasco fez certo, deixar o garoto rodar para encorpar, né, e voltar com mais experiência para o Vasco da Gama. Bem, eu não vou ficar mais enrolando, vamos entrar no prato do dia. E aí? Wellington, eu particularmente achei um absurdo a expulsão, mesmo lendo a súmula, tá? Pelo seguinte, o Léo Jardim não foi expulso por retardar o jogo, deixando de bater um tiro de meta, enrolando para bater uma falta. Ele foi expulso pedindo atendimento médico. E o Vasco, inclusive, não sei se você vai comentar mais sobre isso, o Vasco soltou um laudo do exame do Léo Jardim. Já entra nessa noite de hoje. E é um laudo que mostra que o Léo Jardim tem um incômodo ali, uma lesão, tem algo detectado no exame. Então, o Flávio Rodrigues de Souza, e a minha discussão vai ser baseada apenas nesse fato, ele não é médico. Ele não pode julgar se o Léo Jardim tá ou não tá com dor. E ele achei que faltou malandragem para o juiz. Até se ele chega e permite o atendimento médico aconteça ali no Léo Jardim, ele poderia crescer mais meia hora de jogo, que ninguém ia reclamar. Ia virar até uma coisa. Poxa, o Léo Jardim... Quer que eu segure aqui enquanto você vai na súmula? Não, então, eu vou resumir aqui o que está na súmula, até para você poder comentar, que na súmula ele diz o seguinte, que o Léo Jardim ficou sentado ali, como diriam os antigos, no pé da trave, durante alguns minutos, enquanto o Vasco fazia umas substituições, estava meio enrolado ali nas substituições, e ele e o assistente pediram o Léo para ficar de pé, ele não atendeu e ele termina com uma frase que eu acho que é a grande polêmica do negócio, que o Léo diz que estava com dor, isso na leitura labial a gente vê, mas não pede o atendimento médico e o Vasco não fez também o atendimento médico. A palavra a você. Olha a bola que eu te... Pois é, mas assim, a minha discussão é a seguinte, tá, Wellington? Quem tem que autorizar o atendimento médico é o juiz. E em nenhum momento ele é efusivo. Ele não olha para o banco de reservas, ele não olha para a lateral do campo e faz aquele gesto normal do médico entrar, né? E a gente tem que lembrar que o Vasco estava substituindo o Lucas Piton, também estava lesionado. Ele sentiu alguma coisa, teve ali uma celeuma, enfim. Não sei até onde isso atrapalhou a ida do médico ao Léo Jardim, mas o árbitro em nenhum momento é efusivo ao mostrar que o médico poderia ir lá. Então achei que o Flávio Rodrigues de Souza, no final das contas, se comunicou mal. Ele acabou comprando uma briga que não era dele, porque, claro, a cera tem que ser combatida, eu não estou discutindo isso. Eu acho que a cera dos goleiros tem que ser combatida, tem que ser... Aqui no Brasil é um absurdo também. É um absurdo, os goleiros fazem muita cera no geral. Eu não estou falando só do Léo Jardim. Pois é. O próximo a ser expulso, ao meu sentir, se não melhorar, é o Rossi do Flamengo.
Gente, eu vi num jogo da Libertadores, o Flamengo ganhando fora. Ele foi lá no Alambrado, bateu um tiro de meta. Você lembra disso? Lembro. Mas assim, Wellington, eu acho que é natural. E a minha discussão, no final das contas, e acho que o torcedor do Vasco tá chateado e com razão pelo seguinte, que só o Léo Jardim foi expulso. E se o Léo Jardim é expulso numa cobrança de tiro de meta, numa cobrança de falta, beleza. Mas ele ser expulso pedindo atendimento médico, não pode acontecer. Fala, Wellington. Olha aqui, é engraçado, você vai falando, vão caindo as fichas aqui. Por que nós temos o VAR no Brasil? Porque o Vasco foi prejudicado num jogo contra o Corinthians. O cara fez o gol de mão. O gol de mão, uma atrapalhada dessa aí, e deram o gol. E aí o Eurico Miranda foi no dia seguinte lá na CBF, Marco Polo Deonero, encheu o saco dele para ter VAR. Você lembra disso? Demorou um pouquinho, mas teve VAR no futebol brasileiro. E agora, esse árbitro, Flávio de Souza Rodrigues, ele já expulsou o goleiro do Criciúma no ano passado pelo mesmo motivo. Aí, será que o Vasco está inaugurando uma nova fase no futebol brasileiro de goleiros expulsos? Mas a minha questão, Wellington, é a seguinte, eu não acho que foi pelo mesmo motivo, que o Léo Jardim não foi expulso, igual o goleiro do Criciúma, por retardar o jogo, por uma cobrança de tiro de meta. Que aí é uma coisa, Perfeito. Você expulsar o goleiro, beleza, por isso eu não tô discutindo. Rolei a bola para você. Mas você expulsar um goleiro caído no chão, sentado, pedindo atendimento médico, é no mínimo imprudente pela figura do árbitro. Ele não é médico, ele não tem visão de raio-x, ele não é especialista naquilo, ele é especialista em apitar jogo. Ele pode até acreditar no coração dele que o Léo Jardim estava fazendo cera. Mas a experiência, e por que eu vou fazer essa pergunta para você? Porque eu vi no site tupi.fm uma matéria muito bem feita pelo companheiro Thiago Veras com o ex-árbitro Cláudio Vinícius Cerdeira, que foi inclusive da comissão, e ali ele explica didaticamente e na prática tudo que ocorreu. Ele fala assim, eu sei que o ato não é médico, mas com o passar do tempo, pela experiência, ele sabe o que é catimbo, o que não é. A dor é uma coisa subjetiva. Você falar para mim que você está com dor de cabeça agora, ou eu acredito ou eu não acredito. Pois é, e aí o árbitro acabou comprando essa briga. Sim. E surgiu um laudo hoje do Vasco. Perfeito. Divulgado pelo Léo Jardim, mostrando que ele tinha motivos para ter dores. Que na região que ele reclamou, ele tem um problema ali realmente na costela. Então, o juiz acabou comprando. Ele pode até acreditar aí de novo. Ele pode acreditar que era catimba. Ele só não pode expulsar o goleiro. E aí, Wellington, não é só expulsar o goleiro. Porque se ele expulsa um cara de linha, é ruim. Mas expulsar o goleiro, tem uma posição tão crítica do futebol, tem uma coisa tão especial, assim. O goleiro normalmente só tem um. Até o reserva entrar, aquecer, normalmente entra frio. É complicado. E ele interfere diretamente no resultado do jogo. Mas vou te fazer agora a pergunta do milhão. Manda. E não tem primeira alternativa, não. Fazer a pergunta do milhão. Você acha que a partir de agora os goleiros serão expulsos? A comissão de arbitragem deu razão para o árbitro, mandou esse recado. Ou o Vasco foi vítima? Por partes, eu acho que o Vasco foi vítima, até porque eu acho que vamos ter mais goleiros expulsos, mas nenhum goleiro será expulso por pedir atendimento médico igual o Léo Jardim. Até porque todos os outros árbitros vão ficar com medo de acontecer a mesma coisa, de aparecer um laudo no dia seguinte mostrando que o goleiro tem um problema. Então ninguém vai querer comprar essa briga, até porque, ao meu ver, é uma briga errada, é uma briga inócua, uma briga boba. Nenhum juiz vai conseguir ter um laudo ali à mão para distinguir se o cara tá com dor ou tá fazendo catimbo. Perfeito. Mas eu acho que a tolerância vai diminuir muito para tiro de meta, para cobrança de falta, e aí a gente pode ver mais goleiros sendo expulsos. Mas eu duvido que algum outro goleiro vai ser expulso por receber atendimento médico ou pedir atendimento médico, Wellington. O nosso querido JP Scofano é um brilhante estudante de direito, um futuro grande advogado, quiçá até no Ministério Público, aquela coisa. Quais são as suas pretensões? Seguir como um bom comentarista. O direito serve para me ajudar e argumentar aí desse jeito que eu estou fazendo agora. Isso, hein? Essa é a oratória que ele está buscando aqui. Gente, eu não sou de dar opinião, eu fui rodando a bola para ele, ele já deu a opinião dele. Ué, você gostou? Gostei. Achei que o que ele falou é o que aconteceu e tudo. E você, torcedor do Vasco, você que está inscrito no nosso canal, que não é torcedor do Vasco,
Como que você viu isso? É aquilo que eu perguntei para ele no final, brinquei até sendo a pergunta do milhão. O Vasco vai ser bode expiatório, foi prejudicado, ou você acha que a partir de agora os goleiros serão expostos? E vou te fazer a grande pergunta. Se você fosse o árbitro, qual o próximo goleiro que você expulsaria? Essa é para derrubar. Essa é para derrubar, essa é para arrumar problema, mas eu quero ver o pessoal nos comentários, eu vou ler comentário por comentário. Então escreve aí o que você acha dessa parada. Você acha que o Léo Jardim foi bem expulso, não foi? Comenta, que a gente quer saber, né, Wellington? A gente é fofoqueiro, a gente já tá ligado nas paradas. Comenta aí, por favor. Mas a gente é fofoqueiro profissional, tem alguém que paga a gente. Gente, mas a fofoca é boa, né? Essa é boa. Essa é a boa do futebol. É uma polêmica bastante interessante. E vou te dizer mais, ela é salutar ao futebol. Ela faz bem ao futebol pelo seguinte, para o crescimento da profissão, da posição e também dos próprios árbitros, já que a gente busca, nesse final de ano, segundo a CBF prometeu, a profissionalização da arbitragem. Tá bom? Se inscreve aí, deixa o seu nome, o nome da sua cidade, se inscreve. Qual o nome do canal? O seu é o Wellington Campos FC. E posso dar um recadinho muito legal? Já que o vídeo já tá acabando, o pessoal já emendar no conteúdo maneiro. Assistir a entrevista do Wellington Campos lá no Fora do Jogo, rapaziada. Fora do Jogo é meu podcast. Você vai no YouTube, joga Fora do Jogo podcast. Assiste a entrevista que o Wellington foi lá. Muito legal. A gente conversou sobre várias coisas. E uma coisa que a gente quase não conversou foi futebol, né, Wellington Campos? É maneira a entrevista. Você ficou perguntando sobre minha carreira, sobre a minha cidade de Formiga, aquela coisa toda. Eu fiquei te contando sobre rádio. Mas tá que bacana, né? Eu gosto muito desse rapaz. Não é porque ele tá do meu lado. Já falei para ele, você leva jeito, tem futuro. E o Papai do Céu iluminando os caminhos dele. Amém. O meu, o seu também. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, JP Escofano e Wellington Campos.